Vamos começar falando sobre o nosso tema, né? Que é família. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem lá vai ser difícil, porque é um livro pequeno e difícil de achar. Gênesis. Capítulo 2. Uma palavra muito conhecida que todos sabem, mas só para a gente dar um pontapé inicial naquilo que a gente... É tão inicial que... Encontra-se lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. O Senhor, quando ele fez o homem à sua imagem e à semelhança, e fez para o homem uma ajudadora, a mulher, para que frutificasse e semeasse a terra. A família é o projeto de Deus para a sociedade. Tudo tem início na família. Deixará o homem a casa dos seus pais, unir-se-á a sua mulher para constituírem família, para trazer aquilo que a palavra nos diz, que é a herança que nós recebemos. Qual é a nossa herança? Olha lá, olha o Juan lá. Qual é a herança? A herança de Deus para que nós fizéssemos o quê? Cuidássemos, educássemos nos preceitos cristãos para que ele crescesse na presença de Deus e fizesse a diferença. E assim ele pudesse continuar essa mesma missão de constituir família, de fazer com que o reino crescesse sobre a terra. Nós vemos e entendemos o que o Senhor quer com isso. E mais ainda, principalmente, porque é que a gente hoje, observando, nós vendo esses que estão à nossa volta, nós compreendemos por que é que o nosso adversário, ele trabalha tanto em desestabilizar a união familiar, em colocar coisas que não são, ou melhor, conceitos que são abomináveis aos olhos de Deus, até mesmo junto à família, para atrapalhar o formato original que Deus constituiu. Deus constituiu homem, mulher e os seus filhos. E aí o inimigo invejoso, o inimigo não se contentando com aquilo que Deus faz, ele quis mudar. Ele quis fazer com que todos achem que é natural homem, homem, mulher, mulher. E não é. Aos olhos de Deus isso é abominável. Nós entendemos que o formato que Deus se agrada é esposa, esposo e filhos. E o nosso adversário, ele não quer isso. Ele quer desarraigar a família. Por quê? Porque ele fazendo isso, ele atrapalha o projeto de Deus. Porque se você for analisar de maneira bem fria, ou melhor, de maneira detalhada, você vai ver que tudo parte da família. A nossa educação, os nossos valores, os preceitos, tudo parte da família. A família, a educação que nós recebemos dos nossos pais é que nos leva para ter uma vida em comunidade junto com aqueles que estão conosco. E aí então os preceitos de não matar, não roubar, tudo aquilo que desagrada a Deus, nós aprendemos com quem? Com aqueles que nos educam na presença de Deus e que seguiram aquilo que o Senhor colocou, que deixou a casa dos seus pais, uniu-se com sua esposa, tornaram-se um só, constituíram a família, ela frutificou, cresceu, a essa herança que Deus nos dá, que são os filhos, nós educamos nos conceitos cristãos, nos preceitos de Deus, naquilo que Deus se agrada. E aí o que acontece? Nós fazemos isso com eles, e amanhã eles, depois de atingirem a idade certa, vão também deixar a nossa casa, vão unir-se àquela que escolherem
e vão constituir família, e o reino vai crescer, e nós vamos estar vendo e contemplando o propósito de Deus se cumprindo. E aí nós nos perguntamos, mas por que é que o nosso adversário tem tanta ira? Porque ele tem inveja de Deus. Ele tem inveja que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, que Deus deu aquele paraíso maravilhoso para que o homem desfrutasse, e tudo que existia sobre a terra, o homem administrava sobre tudo, reinava sobre todas as coisas, e ele não se agrada com isso, não se agradava com isso, ele tinha inveja. Aí ele derrubou o homem através do fruto proibido, através da desobediência, e de lá para cá ele só vem trabalhando. E ele vem focando aonde? No principal, onde é o início, que é a família. Quando ele fez com que o Senhor colocasse Adão e Eva para fora do paraíso, onde é que ele veio focar? Ele veio focar em Caim e Abel, que era a família, para colocar entre eles discórdia, para que um matasse o outro, para que o projeto de Deus fosse atrapalhado. E não é diferente hoje. Hoje o inimigo trabalha com os maravilhosos pratos que ele tem, com tudo que ele oferece, com tudo que ele tem para dar. E o que acontece? Quando não criados, nossos filhos, nos conceitos, nos preceitos cristãos, quando se desviam do bom caminho, se tornam presas fáceis às armadilhas do inimigo, às drogas, o álcool, a prostituição, a tudo que esse mundo oferece e que desagrada a Deus. Por quê? Porque o propósito dele é desviar a família daquilo que é o propósito de Deus, desviar a família da união, fazer com que não conversem mais, que não debatam, até mesmo que não venham a ter o hábito, por exemplo, de examinar as Escrituras, de conversar sobre a palavra, de entrar em intimidade com o Pai. Porque quando nós estamos em intimidade com o Pai, o nosso adversário ele não tem a oportunidade de nos atrapalhar, porque a intimidade nos afasta das armadilhas do inimigo. Mas nós somos presas fáceis quando estamos longe do Pai. Por isso que a família é tão importante, porque é aqui que o Senhor trabalha na vida do Juan, através do Martinho, através do irmão Martinho e do irmão Valdineia, que educam ele nos preceitos cristãos, no exemplo que Cristo deu, na palavra que Cristo trouxe, no amor de Cristo, nos exemplos. E aí então o Juan vai firme, porque ele é consolidado verdadeiramente na palavra. Tem uma família consolidada no amor de Cristo. E então aí a presa não é mais aquela presa fácil, não é mais uma presa que o inimigo pode trabalhar e atrapalhar. Pastor, então quer dizer que estamos em família, nós somos perfeitos? Não. Não. Eu agora, no próximo domingo, dia 14, eu vou completar 29 anos de casado. Se eu disser aos irmãos que foi um mar de rosa esses 29 anos, não. Foi muito bem, fomos muito bem, mas como todas as pessoas, existem às vezes situações que há uma pequena discórdia, que há a necessidade de um alinhamento, normal. Mas o que acontece? É aquele ditado que diz lá no mundo, lá, entre mortos e feridos salvaram-se todos. Assim mesmo, todos os problemas, dificuldades, nós chegamos aqui e chegamos bem. Por quê? Mesmo com tudo, com todos os problemas, dificuldades, com tudo que veio sobre a nossa vida, uma coisa que nunca faltou foi a presença do Senhor.
Ele sempre esteve no centro de tudo. E aí então ele sempre ajudou que a caminhada pudesse transitar, ou melhor, transcorrer tranquilamente. Hoje, o nosso adversário está ao derredor de nós. Aqui nós estamos hoje na célula, ele está aí. Por quê? Porque ele se incomoda. Ele está se incomodando de nós estarmos mais uma noite reunidos, falando do amor de Cristo, falando da palavra de Cristo e principalmente falando da família, que é uma coisa de um valor tremendo, de um valor maravilhoso. Eu no domingo estava falando lá na igreja, eu falei, eu sou uma pessoa muito grata porque Deus me deu uma ótima família, a Regina, o Samuel são. Quando eu não podia mais, eles lutaram por mim. Então, foi uma família realmente que eu tenho que agradecer a Deus por ela. Sempre, o tempo todo. Mas o nosso adversário, ele está o tempo todo ao redor, porque ele não se conforma. Ele quer de todo jeito, de toda forma, ele quer colocar a colherzinha de pau nele no meio, para atrapalhar, para fazer o que ele está sempre tentando. Aí nós nos lembramos, vamos colocar agora a palavra que o nosso pastor nos trouxe, que o apóstolo falou sobre as 10 virgens. Delas, como nós conhecemos, como todos conhecem a parábola, 5 delas eram prudentes. E as outras 5 eram nessas, descuidadas, perdidas. Algumas, como dizem, loucas, irresponsáveis. A palavra nos traz um exemplo. Aquelas que estavam vigilantes, esperando o nosso noivo chegar, estavam ali com o seu óleo comprado, com o seu óleo colocado, as suas lanternas estavam repletas e as nécias, as descuidadas, estavam desapercebidas. Estavam achando, não, mas ele vai demorar mais um pouco. Ele vai demorar mais um pouco. Daqui a pouco dá tempo de eu ir comprar óleo. Daqui a pouco vai. Quando foram, o que a palavra nos diz? Era tarde. Não acharam mais. Não conseguiram comprar. Não conseguiram encher as suas lamparinas. Elas foram e pediram às prudentes. E as prudentes não puderam a elas emprestar, a elas doar, a elas dar, porque também poderia a elas faltar. E aí então a palavra nos diz que o noivo veio e elas ficaram. Por quê? Porque não vigiaram. O nosso adversário, ele vem de todas as formas tentar fazer com que nós estejamos desapercebidos. Pastor, mas como desapercebidos? Desapercebidos nos pequenos detalhes. Eu sempre digo, quando eu ministro, de que nós, das pedras grandes, elas não nos derrubam. Por quê? Porque nós vemos, enxergamos elas e desviamos. Fazemos o caminho ao redor delas e continuamos. Mas aquela pequenininha que está ali, você não enxerga ela, de repente você tropeça nela, machuca o dedo, cai. Essa te derruba. As pequenas coisas que nós não vigiamos são essas que podem nos fazer perder. Por isso nós temos que estar sempre vigilantes, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai vir. Temos que estar sempre prontos para que quando o noivo chegar, Senhor, eis-me aqui, estou aqui preparado, com as minhas lamparinas acesas, repletas de óleo, estou pronto.
Estou pronto. É a mesma coisa naquilo que é propósito que o Senhor nos dá. Te chamei para isso, mas você não está ferramentado. Mas você não está preparado. Mas você não está pronto. Você não está em posição para poder ir em frente na batalha. Como eu posso te usar? Muitas vezes é a situação em que o servo se encontra na presença do seu Senhor. Eu quero te usar, mas você não se preparou. Você não está aferramentado. Não está realmente em intimidade com o general para poder receber as ordens, acatá-las e fazer a diferença. Lutar no exército e ser vitorioso. Esse alerta nos vem por quê? Porque o nosso adversário, ele não para. Ele está 24 horas por dia olhando. Mas pastor, olhando para quem? Para nós. Porque quanto mais nós estamos próximos do Senhor, quanto mais nós estamos juntos do Senhor, maior é a ira que o nosso adversário tem de nós. Por quê? Porque quando nós estamos mais próximos, nós estamos mais prontos a fazer a diferença. E o que ele quer é que nós estejamos despreparados. Não estejamos próximos do Senhor, próximos do general para receber a ordem, para poder cumprir o propósito para o qual o Senhor nos preparou, capacitou e nos chamou. O Senhor não nos quer parado. O Senhor, quando escolheu a irmã Valdineia para louvar, Ele preparou, capacitou, aferramentou e disse: agora está aí, agora você cumpra o seu propósito. Quando o Senhor chamou a cada um de nós para fazer cumprir o propósito para o qual Ele nos preparou, nos capacitou, nos deu todas as ferramentas para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo. Pastor, mas eu não pertenço mais a esse mundo. Não, nós não pertencemos mais a esse mundo. Mas nós estamos lá fazendo a diferença. Pastor, mas olhe bem, prestemos atenção. A palavra que nos foi trazida pelo apóstolo falava sobre 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 não estavam cuidando. Mas pastor, mas eu estou firme. Eu sou realmente firme naquilo que o Senhor tem colocado. Sim, nós somos firmes. Nós estamos lutando. Mas nós temos que estar sempre ouvindo o Senhor falar conosco, nos alertando. Por quê? Porque o nosso adversário está ali do ladinho. Está ali ao derredor. Está ali olhando. E quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós fazemos diferença, mais ele está se levantando. Mais ele está tentando. Mais ele vem contra. Mais ele se levanta. Por quê? Porque ele quer que nós voltemos atrás. Que nós esqueçamos daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Esqueçamos de tudo que o Senhor fez por nós. De todas as maravilhas que se manifestaram em nossas vidas. E principalmente pela salvação de nossas almas que o Senhor fez, nos deu através do seu sacrifício naquela cruz. Nós falamos sobre família e nós lembramos que o Senhor Jesus disse que minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esta é a família de Cristo. Esta é a família de Deus. Nós somos família. Nós somos família Ebenezer. Nós somos família Efatá. Nós somos uma família. Uma família que tem um propósito, que é adorar o Senhor, que é trabalhar para que o reino cresça,
trabalhar para que as vidas sejam alcançadas, trabalhar para que todos que estão lá fora possam ter a mesma oportunidade que um dia nós tivemos através do nosso empenho, do nosso propósito, daquilo que o Senhor nos deu e nos capacitou, porque o Senhor nos fez discipuladores, consolidadores, o Senhor nos deu conhecimento da palavra, não é para nós. Claro, a salvação é individual. Eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu tenho que cuidar para que eu não caia. Eu tenho que cuidar para que eu fique de pé. Mas aquilo que eu tenho, aquilo que de graça eu recebi, de graça eu devo dar. Nós estamos falando esse mês sobre a porta oriental, que é a porta formosa, que é a porta aonde lá se manifestou o primeiro milagre em nome do Senhor Jesus, feito pelos apóstolos, que foi feito lá pelo apóstolo Pedro e João, na porta formosa para aquele coxo de nascença que foi lá curado. Então, esse é o nosso propósito. Nós fomos chamados como família Ebenezer, como família Efatá, como família de Deus, como corpo de Cristo, para fazer a diferença. Para que todos sejam alcançados pela nossa voz, pela nossa vontade, pelo nosso empenho, porque você foi capacitado. Pastor, mas eu não conheço muito a fundo a palavra. Não. Você conhece. Não diga que você não conhece, porque você conhece. O Senhor tem te dado a oportunidade de você ser aprimorado a cada dia no Evangelho, a cada dia na palavra. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e esta verdade é que libertará. Aquela palavra que sai da tua boca, que você fala para aquela pessoa que precisa ouvir, que é a verdade, que é a realidade, que é o amor de Cristo, que é que Cristo cura, que Cristo batiza, que Cristo salva, que Cristo quer levar para o céu. Quando sai da tua boca, essa é a verdade que faz a diferença. E isso você conhece e sabe. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E o nosso inimigo, ele vem de todas as formas tentar nos desanimar. Tentar até colocar em nosso coração de que aquilo que nós fazemos não faz diferença. É pouco. É pouco. De verdade, é pouco. Sempre será pouco. Pastor, mas quer dizer que todo o meu empenho, porque é um empenho, todo o meu esforço, porque é um esforço, é pouco? Pouco. Em comparação ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nada que nós pudéssemos fazer seria o suficiente. Mas nós fomos chamados, escolhidos. E como família nós fazemos a diferença. Tá certo? Que esta palavra continue trabalhando no teu coração. Tá certo? Que Deus abençoe grandemente o teu propósito, a tua vida. Aquilo que o Senhor te preparou, capacitou e te colocou para fazer. Que Deus abençoe a todos.